Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre petição inicial, tá? Então a gente tem que ter em mente o princípio da inércia da jurisdição. Pelo princípio da inércia da jurisdição, o Poder Judiciário ele precisa ser provocado para que haja essa prestação jurisdicional. Então, lá no artigo 2º do Código de Processo Civil, nós temos o princípio da inércia e a necessidade de provocação do Poder Judiciário para que haja a prestação jurisdicional. E como que começa essa provocação? Ou melhor dizendo, como que se dá essa provocação? Com a distribuição da petição inicial. A forma de distribuição está lá no artigo 284 e seguintes do Código de Processo Civil, certo? Então, a gente vai verificar que todo o fundamento legal que eu vou falar hoje nas aulas seguintes estão no Código de Processo Civil. Então, vocês podem ou comprar o CPC ou procurar no Google e acompanhar também, tá, pessoal? Que lá tá a lei atualizada. É só jogar Google CPC, Código de Processo Civil, que aparece tudo para vocês. Vocês podem acompanhar por lá também, eu vou mencionando os artigos. Então, de acordo com o artigo 319, nós temos quais são os requisitos da petição inicial, ou seja, o que o autor precisa observar para elaborar uma petição e dar entrada numa ação. O primeiro requisito que está no artigo 319 é indicar para qual o juízo a sua ação será distribuída. É a primeira coisa que aparece na petição. Então, se a gente for verificar a petição, está lá, ao meritíssimo juízo da vara tal, da comarca. Então, isto é a competência, ou também chamado de endereçamento. O termo técnico é competência, tá, pessoal? Mas às vezes fica mais fácil de gravar endereçamento. Nós estamos endereçando a nossa petição inicial para o determinado juízo. E como que se dá a questão da competência? A gente tem que verificar, pessoal, no artigo 42 e seguintes do CPC. Então, no artigo 42 e seguintes, nós verificamos as regras de competência, ou seja, qual é o juízo. O que é competência? A gente tem a jurisdição, que é a prestação jurisdicional prestada pelo Poder Judiciário, e a competência é exatamente uma limitação à jurisdição. Qual que é o limite territorial daquele juízo, onde ele pode atuar ou não? A regra geral e as exceções estão lá no artigo 46 e seguintes, 4 meses seguintes do CPC, tá? Então vamos analisar esse primeiro requisito do artigo 319, que é o para qual o juízo irá ser distribuída a ação. Então esse inciso primeiro do 319 tem que ser analisado com o artigo 46 e seguintes do CPC, certo? A regra geral de competência é que direito pessoal ou real sobre bens móveis será proposta, a demanda será proposta no domicílio do réu, tá? Então, envolvendo o direito pessoal ou real sobre bens móveis, a competência é do domicílio do réu. Tá lá no artigo 46. Ora, e se o réu tiver mais de um domicílio, que pode acontecer? Aí o autor pode escolher qual dos domicílios ele irá propor a ação. Em uma questão prática, ele vai escolher, geralmente, o advogado com ação, o domicílio que é mais próximo, ou mesmo um domicílio que ele sabe qual é o entendimento do juízo naquela ação. Porque, por exemplo, tem um domicílio em Taboão da Serra ou em Itapecerica. E eu tenho uma ação para distribuir. Eu posso distribuir ou em Taboão ou em Itapecerica. O que eu vou fazer? Bom, eu sei que o juízo de Taboão da Serra ele tem um entendimento favorável à minha tese. E o de Itapecerica, não. Então, eu vou e distribuo no de Taboão. Se for ao contrário, eu vou lá e distribuo a ação no domicílio de Itapecerica. Então, é uma questão também de técnica para saber qual local nós iremos distribuir a ação. Agora, o réu está em local incerto ou desconhecido. O que eu posso fazer? Optar
pela propositura da ação onde ele for encontrado, ou o que a gente verifica mais comumente, no domicílio do autor. Então, se eu desconheço o domicílio do réu, está em local incerto e não sabido, ao invés de eu distribuir a ação no domicílio do réu, que é a regra geral, eu distribuo a ação no meu domicílio, o autor. Tem essa possibilidade também prevista no artigo 46, certo? Desculpa. Se o réu tiver domicílio ou residência fora do Brasil, ele não tem domicílio em território nacional, eu posso também distribuir a ação no domicílio do autor, certo? Se porventura o autor também tiver domicílio fora do Brasil, aí ele poderá optar por um último domicílio. Qual foi o local de último domicílio do autor ou qual foi o local de último domicílio do réu? Aí eu poderia optar também pela distribuição, se tanto o autor quanto o réu estiverem fora do Brasil, tiverem domicílio, melhor dizendo, fora do Brasil, certo? Então, pessoal, são regras de competência ainda, tá? Lembrem, qualquer coisa me interrompa aqui e podem fazer a pergunta. Se for uma execução fiscal, o que é execução fiscal? É tributo devido ao município, ao estado, certo? À União. Se for execução fiscal, a ação tem que tramitar no domicílio do réu. Então, por exemplo, eu não paguei IPTU. Se o estado for, o IPTU é um tributo de competência estadual. Desculpem, municipal. Se o município do estado de São Paulo verificar que eu não paguei o IPTU, ele terá que entrar com ação no meu domicílio, certo? Então, se for execução fiscal, a competência sempre será do domicílio do réu. Tudo bem, pessoal? Essas são as regras gerais. As exceções estão lá no artigo 47 em diante, 47, 48 do Código de Processo Civil. Se a ação for fundada sobre direito real, sobre imóvel, lembrem, se for bem móvel, no domicílio do réu, regra geral, exceção do domicílio do autor, também está no artigo 46. Agora, se tratando de bem imóvel, o foro competente é o da situação do bem, ou seja, da situação da coisa. Então, se for um litígio envolvendo um imóvel que fica lá na cidade litorânea de Mongaguá, a competência para dirimir as questões envolvendo aquele imóvel é da comarca de Mongaguá. Então, sempre será do local em que o imóvel estiver localizado, certo? No caso de inventário, a gente vai ter que verificar o último endereço do falecido. Então, no caso de herança, discussão de herança, o artigo 48 estabelece que é o domicílio do autor da herança, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, tem que verificar qual é o último domicílio do autor da herança. Se, por acaso, ele não tiver domicílio e morar no estrangeiro, eu vou ter que verificar o local em que se localiza os bens imóveis, também no artigo 48. Se o réu... Desculpa, pessoal. Estou ainda aqui com a garganta ruim. Se o réu for incapaz, vocês devem estar já estudando no Código Civil a parte de incapacidade relativa e incapacidade absoluta. Então, no caso de incapacidade absoluta... Alô? Oi, só uma dúvida. Claro. Se numa ação dessa de litígio tiver mais de um imóvel envolvido, tem uma regra para escolher qual imóvel? Por exemplo, a pessoa tem um imóvel, sei lá em Mongaguá e outro em São Paulo. Qual que eu tenho que escolher? Então, se o litígio envolver o imóvel de Mongaguá, é Mongaguá. Se envolver de São Paulo, é São Paulo. Agora, eu tenho discussão envolvendo os dois imóveis. Então, eu terei duas ações. Uma em Mongaguá
uma em São Paulo. Aí eu vou ter que, infelizmente, distribuir 2 ações, certo? Então, eu tenho 3 imóveis em cidades diferentes. Tendo 3 imóveis em cidades diferentes, serão 3 ações, desde que as ações envolvam os imóveis. Tudo bem? Entendi. E isso vale também para o caso de inventário? Não, no caso de inventário, tem a regra geral, que é o do local do último domicílio do falecido. Se ele não tiver domicílio em território nacional, eu vou verificar o do local do imóvel. Agora, se ele tiver mais de um imóvel, aí eu terei que optar por uma das comarcas. Aí eu não tenho necessidade de fazer 3 inventários, porque eu tenho 3 imóveis em comarcas diferentes. Aí, no caso de inventário, eu posso escolher uma das comarcas para distribuir a ação de inventário, certo? Ok, então tem essa diferença, né? Tem essa diferença. Aí, na prática, a gente vai escolher o local que anda mais rápido, né? Que aí tramita o processo mais rápido. Aí o advogado vai ter que analisar, se for o caso. Mas é bom lembrar que no caso de inventário, se não tiver incapaz envolvido, não tiver menor ou alguém com deficiência mental que não possa exprimir sua vontade, que estão lá no Código Civil, as hipóteses relativamente ou absolutamente capaz, neste caso, e não tendo litígio, ou seja, todo mundo concorda, eu posso também fazer o inventário extrajudicial, que a gente faz um cartório de notas, né? Que é bem mais rápido e pagar tributo vai, o ITCMD, a tributação você paga, mas pela celeridade acaba sendo mais em conta, mas ainda assim é obrigatório a representação de um advogado. Então tem essa possibilidade. E se fizer extrajudicial, você pode fazer em qualquer cartório de notas, não tem essa questão de competência que estabelece o Código de Processo Civil. Então, às vezes fica mais prático fazer extrajudicial do que judicial. Se não tiver menor, pode fazer extrajudicial, em Se qualquer caso. não tiver nenhum incapaz, eu dei o exemplo do menor, não havendo nenhum incapaz envolvido e não havendo conflito, ou seja, todos os herdeiros concordam, não tem nenhuma discussão, vai ser consensual, eu posso levar esse inventário para o cartório de notas. Aí é só apresentar a documentação para o escrivão, e quem faz essa conversa, esse canal de comunicação é o advogado, que obrigatoriamente tem que ter. Então, o advogado pega a documentação, leva para o escrivão apresenta a minuta da escritura, o advogado analisa, e estando ok, se marca uma data para todo mundo ir até o cartório, ou para que o escrivão vá até o escritório ou até o domicílio de um dos herdeiros. Só que essa diligência do escrivão é paga, né? Então, mas como é que todo mundo vá ao cartório? Aí o escrivão lê a escritura, que é o requisito obrigatório, ele vai ler de cabo a rabo, vai ler tudo, todo mundo estando ok, ele vai imprimir na folha oficial e todo mundo assina. Aí fica bem mais prático. Isso, se tiver tudo certinho, em 2 semanas você resolve. O que é diferente do inventário extrajudicial. O que é diferente do judicial. O judicial demora mais um pouco. E às vezes mais, bem mais, né? Então é bem mais prático o extrajudicial. Isso aí é mais ou menos aquilo que a gente vê em filme, que o cara vai lá ler o testamento, esse tipo de coisa, não? Exatamente. Toda escritura lavrada em cartório, seja testamento, inventário, procuração, que pode ser feita procuração por instrumento público, porque alguns atos precisam de procuração por instrumento público, e não essa procuração que a gente faz no escritório, toda escritura, o escrivão obrigatoriamente tem que ler, porque as partes têm que verificar se tem algum erro, alguma coisa. Então, é uma formalidade que o escrivão tem que obrigatoriamente fazer. Certo? Beleza, professor. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que o pessoal está colocando no grupo. É. Os outros professores normalmente vão colocando algum PowerPoint junto. Você tem algum material que você vai colocar junto? Porque não está aparecendo. Ah, não, eu vou colocar, porque ontem eu gravei 2 aulas para vocês para jogar no material. E até passei para o Francisco, ele vai colocar, já tinha uma aula de inicial, aí eu fiz ontem uma aula de citação e uma aula de defesa. Entendi, Aí, mas você não hoje vai mesmo, acompanhar.
Hoje eu vou conseguir fazer o PowerPoint, e daí, como eu fui avisado ontem no final do dia, eu vou fazer o PowerPoint e já coloco para vocês. Só que daí, para a próxima aula, eu já vou disponibilizar o material antes para vocês poderem acompanhar. Ah, beleza. Tá? Mas eu tô com o material aqui, só não consegui jogar para o PowerPoint para colocar na intranet. Mas o material que eu tenho aqui, eu já depois jogo para o PowerPoint e disponibilizo para vocês. Entendi. Não, estou comentando porque os outros professores, ao mesmo tempo que eles iam falando, eles iam Aham. mostrando no PowerPoint junto. Como a aula vai ficar gravada, é legal para a gente estudar, né? Fica um Sim, material sim. só com ele. O pessoal tá Porque daí tudo eu já perguntando. separei, eu vou seguir, e daí eu disponibilizo para vocês aqui. Até na aula de segunda à noite eu já tinha feito PowerPoint, mas agora de quarta eu vou finalizar e disponibilizo para vocês. Beleza. Tá Valeu. bom? Então vamos lá dar continuidade, pessoal. Se o réu for incapaz, o que a gente tem que verificar? O artigo 50 do Código de Processo Civil estabelece que é o foro domicílio do representante ou do assistente. Qual a diferença do representante ou do assistente? Se for absolutamente incapaz, por exemplo, menor de 16 anos, ele precisa ser representado por seus genitores ou tutor. Se for maior de 16, menor de 18, que é uma hipótese de relativamente capaz, ele deverá ser assistido, certo? Então, no caso de incapacidade, será o foro do domicílio do seu representante legal ou do seu assistente. Perfeito? Então, são algumas das hipóteses de competência. Tudo isso ainda no primeiro requisito, hein, pessoal? Para ver que já no primeiro requisito tem muita regra que a gente tem que compreender para distribuir a ação para o juízo competente. Se a ação for divórcio, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, é o que a gente tem que verificar. Será, primeiro, as regras do artigo 53. O domicílio do guardião do filho incapaz, ou seja, quem tem a guarda do filho incapaz. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. E domicílio do réu se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, a regra geral antiga, que era o domicílio da mulher, isso não tem mais no CPC. Então, primeiro, será do domicílio de quem tiver a guarda do filho incapaz. Se for o pai, a ação terá que ser distribuída lá, no seu domicílio. Se não tiver filho incapaz, do último domicílio do casal, às vezes pode acontecer da esposa ter ficado com a casa, com o apartamento, aí é uma mera coincidência, ou do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir mais naquele endereço, tá? Então, essa regra está lá no artigo 53 do CPC. Também no artigo 53 está a competência da ação de alimentos, que é a competência do domicílio ou da residência do alimentando. Quem é o alimentando? É quem recebe a pensão alimentícia. Então, no caso de ação envolvendo pensão alimentícia ou alimentos, que é a mesma coisa, é a competência, o foro de competência do alimentando, de quem recebe. Certo? Também no artigo 53, questão de competência. Se a ação for proposta contra pessoa jurídica, a regra é onde está a sede da pessoa jurídica ou onde tem uma agência sucursal, quantas obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Então, é muito comum no caso de agências de viagem, que nós temos a matriz, mas temos as sucursais. Então, a competência é o endereço da sucursal e não da matriz, também prevista lá no artigo 53. Então, em suma, pessoal, essas são as regras de competência. Então, para estudar competência, a gente tem que ir a partir do artigo 42 e seguintes do Código de Processo Civil, certo? Então, lá estão as regras de competência, algumas que eu mencionei agora para vocês. Então, quando a gente fala do primeiro requisito do artigo 319, o juiz a que é dirigida, nós temos que saber regras de competência que acabamos de verificar.
certo? Um Só mais um segundo minuto. requisito. Diga. A gente está tentando acompanhar aqui pela apostila. A gente está em qual módulo da apostila hoje, mais ou menos? Então, Você tem aqui. esse material aqui não está na apostila, por isso que eu vou disponibilizar para vocês. Eu não sei Ah, se tá. vocês já repararam no conteúdo programático de vocês. Agora, não é TGP apenas. O semestre de vocês começou com teoria geral do processo, mas Ah, houve uma mudança bem na semana que pararam as atividades. O que foi feito pela faculdade? Juntou o módulo Teoria Geral do Processo com Procedimento Comum. entendi. Então Então, não está, né, lá a apostila. essa parte de petição inicial e a petição inicial e seguintes, tudo que nós iremos falar em diante, já é uma junção que a faculdade fez. Então, o que era só teoria geral do processo, agora virou teoria geral do processo e procedimento comum. Então, houve uma junção de dois módulos. Então, essa parte não terá na apostila de vocês. Entendi. Por isso, eu falei, vou disponibilizar, você perguntou, e essa parte, tudo que eu estou falando, agora está tudo no Código de Processo Civil, é toda a parte legal. Tá. Perfeito? Perfeito. Então vamos acompanhando por ele. Valeu. Imagina. Então, pessoal, lá no artigo 319 tem também a qualificação das partes. Então, quando a gente faz a petição inicial, a gente tem que indicar os nomes, ou seja, prenome, sobrenome, estado civil, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, se convive em união estável, tudo isso a gente tem que informar na petição inicial. A profissão, o número do CPF, do cadastro pessoa física, ou, se for pessoa jurídica, do cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ, o endereço eletrônico, ou seja, e-mail. Por quê? A maioria dos processos hoje, em todas as comarcas, é PJE, salvo algumas exceções, como lá em Embu das Artes, que tem ainda ação física, né? Processo físico. Mas como a regra é processo eletrônico, a gente tem que informar o endereço eletrônico, por quê? Alguns atos podem ser praticados via e-mail. Então, você não receberá publicação pelo Diário Oficial. Nós recebemos intimação pelo e-mail informado na petição. A gente tem que informar o endereço eletrônico tanto do autor quanto do advogado. Então, tem o endereço físico do advogado e o endereço eletrônico do advogado, certo? E, por fim, eu tenho que informar o domicílio do autor e do réu. Se eu desconhecer alguma informação do réu, como CPF, RG, eu coloco na petição inicial que desconheço. Tanto é que lá na plataforma da distribuição do processo, quando eu entro no site tjsp.jus.br e vou fazer a distribuição da petição, que processo judicial eletrônico a gente faz tudo pela internet. Então, na plataforma, quando eu desconhecer essas informações, eu vou assinalar que desconheço essas informações, tá? Então, na petição inicial, dentro da estrutura, eu tenho o juízo a qual é dirigida, primeira coisa da petição, a competência, e depois eu tenho a qualificação. Depois, para mostrar essa estrutura, eu vou disponibilizar para vocês uma petição inicial, e aí vocês vão verificar, visualizar, que fica mais fácil, essa divisão de competência, qualificação e os requisitos. Visualizando uma petição inicial, fica mais fácil de compreender. Aí eu vou ver, salvo engano, não dá para anexar nessa plataforma esse PDF, mas eu vou dar um jeito de disponibilizar para vocês, tá? Então, primeiro requisito nós já vimos, competências. Segundo requisito, a qualificação. Terceiro requisito da petição inicial. Veja, pessoal, a petição inicial, obviamente, ela tem que expor os fatos que fundamentam a ação. Eu tenho que explicar, contar toda a história do que aconteceu. Então, essa parte fática, eu tenho que ser o mais claro possível para o juiz entender
qual que foi o problema, como que surgiu o problema, qual que é a origem do problema. Então, nós temos a exposição dos fatos. Essa parte de fatos, pessoal, é chamado tecnicamente de causa de pedir. Então, a exposição fática é a causa de pedir. Então, eu tenho que expor detalhadamente aquilo que aconteceu, para possibilitar, primeiro, que o juiz compreenda o que você quer, e segundo, para que o réu possa exercer o direito amplo de defesa. Então, se você tem que ser claro para o juiz entender e para o réu exercer o seu direito de defesa. Perfeito? Além da exposição dos fatos, que é, por exemplo, na data tal, autor e réu firmaram o contrato cujo instrumento estabelecia uma obrigação de pagamento para a data tal. Contudo, nesta data, o réu não honrou com a sua obrigação, em que pese as inúmeras notificações a ele encaminhadas. Sendo assim, diante do inadimplemento do réu, não resta alternativa ao autor senão propor a apresentação para receber o que lhe é devido. Ponto. Isso é uma exposição de fato, certo? Após a exposição dos fatos, nós temos que fundamentar juridicamente o pedido. Então, nós temos que colocar o fundamento legal. Então, num outro exemplo, se eu estou perante uma ação de reparação de danos, o autor ingressou com uma ação contra o réu porque o réu bateu o carro contra o carro do autor e causou um dano ao autor no valor de R$ 10.000. O conserto do carro ficou em R$ 10.000. O que acontece? Eu vou expor tudo o que aconteceu, a exposição fática, e fundamentar juridicamente o meu pedido. Diante do prejuízo que o réu me causou, ele é obrigado a ressarcir o dano. Que a gente pode fundamentar, vocês ainda não viram, está lá no artigo 186 do Código Civil, 186 do Código Civil, que estabelece 186. É o texto legal que eu vou falar agora. Aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, ainda que exclusivamente moral. Então, sempre que há um dano, a gente fundamenta juridicamente a nossa pretensão com o artigo 186, tá? Que é a questão da responsabilidade civil de quem causou o dano. Então, na petição inicial, eu tenho que expor tudo o que aconteceu, os fatos, e fundamentar o porquê o réu tem que ser condenado. É o fundamento jurídico da minha ação. Veja, pessoal, que tem uma sequência lógica a petição inicial. Pensem num trabalho. Então, eu tenho que colocar para quem eu estou encaminhando o meu trabalho, que é a questão de competência que nós já vimos. Quem eu sou? Tem a qualificação. Aí só vai mudar que eu tenho que qualificar o autor, ou seja, a minha pessoa, e a pessoa do réu. Depois eu vou contar toda a história do que aconteceu. E depois eu vou fundamentar juridicamente o porquê eu tenho razão. Então é um trabalho, eu vou expor os fatos e fundamentar os motivos que fundamentam a minha pretensão. Então tudo isso eu tenho que fazer com técnica, e o segredo no final das contas não é só saber os requisitos da petição inicial, porque os requisitos da petição inicial são estampados no artigo 319. Então é só abrir o CPC e abrir no artigo 319 e verificar. O pulo do gato que a gente fala é conseguir colocar isso no papel. Pegar a história e colocar no papel e fundamentar isso juridicamente. Então tem que saber colocar no papel e saber onde está o fundamento legal do meu pedido. Então esse que é o pulo do gato. Então essa parte prática vocês terão lá na frente, bem mais para frente, aulas práticas, né? Civil, trabalhista, penal, que é a elaboração de petição. E isso vocês aí vão saber como colocar isso no papel. Eu vou mandar para vocês um modelo de inicial para vocês verificarem, que fica fácil de visualizar. É bem tranquilo, não tem, quanto aos requisitos, nenhum bicho de sete cabeças.
Depois do fato e do fundamento jurídico, nós vamos para o quarto requisito da petição inicial. Então, eu expus os fatos, fundamento jurídico, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou pedir o que eu quero com a minha ação. Então, é quase a conclusão. Eu vou colocar ante o exposto, que é conclusão. Ou, assim sendo, desta forma, requer o autor. Por exemplo, A. Reparação por dano material no valor de R$10.000. B. Indenização por dano moral no valor de R$10.000. C. Indenização por dano estético de R$10.000. Eu vou colocando pedido por pedido. E eu tenho, veja pessoal, eu tenho que quantificar os meus pedidos. Porque o pedido, regra geral, a gente vai ver no artigo 322 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado. Então, de acordo com o artigo 322, o pedido deve ser, sempre que possível, certo e determinado. Então, eu tenho que quantificar. Antigamente, o que os advogados faziam na questão da indenização por dano moral? Requer indenização por dano moral, vírgula, cujo valor deverá ser arbitrado por Vossa Excelência, ou seja, pelo juiz. Eu não posso fazer isso, porque o pedido deve ser certo e determinado. Eu tenho que pedir. Quanto que eu vou quantificar meu dano moral? Ah, eu entendo que é de R$10.000. Então, eu tenho que colocar R$10.000. Por quê? Se o juiz quiser fixar em R$10.000, ele irá fixar e fundamentar o porquê. Mas, se ele entender que o dano moral 5.000 já é suficiente, ou que sequer há dano moral, aí é com o juiz. Mas eu tenho que colocar um valor. Eu não posso deixar que o juiz fixe, arbitre o valor de acordo com a sua conveniência. Eu já tenho que dar um parâmetro para ele, certo? O grande problema... Desculpem. O grande problema na questão de direito civil, é o que a gente verifica aqui a aplicação do CPC, é que nós não temos critérios objetivos para fixar um valor de indenização por dano moral. Então, a gente vai verificar alguns doutrinadores, vão colocar, por exemplo, alguns critérios. Qual foi a extensão do dano? Se só você tomou conhecimento ou se terceiros tomaram conhecimento desse dano? Qual que é o poder econômico? Se tem dinheiro, a parte contrária e o autor. São alguns critérios que a gente pode levar em consideração. Mas isso não está na lei. Isso alguns doutrinadores estabelecem. Diferentemente da CLT. A CLT hoje já estabelece um critério objetivo para a gente quantificar o dano moral. Mas o CPC não estabelece essas regras, né? Então fica complicado. Mas eu tenho que colocar quanto que vale o dano moral. Só tem que tomar cuidado para não jogar o dano moral um valor muito alto. Porque se você perder a ação, você vai ter que pagar as custas e honorários do advogado sobre o valor que você colocou na ação. Então, tome cuidado em colocar um valor de dano moral de R$100.000, R$200.000, senão você pode se complicar. Ou pior, né? Complicar o seu cliente, que no final das contas é ele que vai pagar as custas e honorários da sucumbência, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, voltando aqui, pessoal. Retomando os requisitos. Pedido com suas especificações, ou seja, o que eu quero, e eu vou fazer por tópico. Ante o exposto, requero a condenação do réu ao pagamento de dano material, dano moral, lucro cessante, e aí vai. Obrigação de fazer, por exemplo, pagamento da obrigação que está inadimplida, e assim por diante. Depois do pedido, pessoal, nós temos que estabelecer o valor da causa. O valor da causa também tem regras próprias. Quando a gente fala de valor da causa, pessoal, a gente tem que observar o quê? O artigo 291 e seguintes do CPC. O que estabelece o artigo 291 e seguintes do CPC? Eu tenho que observar, se for pedidos cumulativos, a soma do pedido. Deixa eu fechar aqui, que abre uma janela aqui, não sei da onde. Então, o que a gente vai verificar, pessoal? O artigo 292. Está lá. Havendo pedido cumulativo, ou seja, eu peço dano material
e dano moral. 10 mil de dano material, 10 mil de dano moral. O 292, ele estabelece que eu tenho que somar os pedidos para atribuir o valor da causa. Então, se eu peço 10 mil de dano moral e 10 mil de dano material, o valor a ser atribuído à causa é de 20 mil reais. Se eu estou requerendo a condenação do réu ao pagamento de uma quantia de um débito previsto em contrato que ele não pagou, o valor da causa é o valor principal devidamente atualizado até a data da propositura da ação. Então, se há 2 meses a obrigação era de 10 mil reais, hoje, quando eu for distribuir a ação, eu tenho que pegar os 10 mil e atualizar o valor para atribuir a causa. Então, eu tenho que observar essa regra do artigo 292. Outra regra do artigo, quanto ao valor da causa, estabelece de pedidos subsidiários. O que é pedido subsidiário? Eu tenho o pedido principal e se o juiz entender que o pedido principal é indevido, ele poderá conceder o subsidiário. Por exemplo, eu tenho uma batida de carro e eu entro com a ação, eu entro com um pedido administrativo com um sinistro na minha seguradora e a seguradora nega o pagamento do valor por diversos motivos. Por exemplo, que não era eu o condutor do veículo no momento da batida e que o condutor que estava dirigindo não está contemplado lá no contrato de seguro. Então ele nega, o seguro nega. Aí eu entro com uma ação contra a seguradora pretendendo o quê? Vamos considerar que houve perda total do veículo. Eu entro com uma ação pedindo a condenação da seguradora ao valor previsto na tabela FIP, que é a tabela que tem os valores de mercado dos automóveis, dos veículos automotores. Então, eu peço, aí, primeiramente, a indenização, a reparação do dano equivalente ao valor da tabela FIP. Vamos considerar que está em 20 mil reais, pelo valor do meu veículo. Pedido principal. Subsidiariamente, então está lá, A, requer a condenação da seguradora ao pagamento de 20 mil reais de acordo com a tabela FIP. B, subsidiariamente, caso assim não entenda a Vossa Excelência, requer a condenação da seguradora ao valor avaliado pela própria empresa ou de acordo com os orçamentos aqui apresentados. E o valor fica em torno de 10 mil reais. Então, o pedido principal é de 20, de acordo com a tabela FIP. Se o juiz entender que não é o caso da tabela FIP, que ele me indenize de acordo com o valor da própria avaliação, de 10 mil reais. Quando houver esse tipo de pedido, principal e subsidiário, importante, eu não somo os valores dos pedidos. O valor a ser atribuído à causa é o valor do pedido principal, certo? Eu não posso somar. Eu só vou somar se for cumulativo, tá, pessoal? Eu quero 20 e quero 10. O subsidiário não. Eu quero 20. Se não for possível, eu quero os 10. Por isso que o valor a ser atribuído à causa é do pedido principal. Se eu somar o valor da causa, eu vou acabar atribuindo um valor maior à ação. Isso vai gerar despesas na distribuição da ação, por quê? Salvo juizado de pequenas causas, que é juizado especial civil, municipal, federal, estadual, que eu não pago nada para entrar nos juizados, e salvo se o autor tiver a justiça gratuita, o que acontece? Eu tenho que pagar, recolher as custas iniciais para iniciar a conversa. Se eu atribuir o valor à causa errado, eu vou calcular as custas errado, porque o valor da causa é a base de cálculo. Além de causar um prejuízo no momento da distribuição, se porventura o autor perder a ação, o que acontece? Ele tem que pagar as custas fixadas em sentença e os honorários de sucumbência em favor do advogado da outra parte. Se a ação for julgada improcedente, o que acontece? O juiz poderá fixar
os honorários de sucumbência entre 10% a 20% sobre o valor atribuído à causa. E não é só sobre o valor atribuído à causa, o valor bruto. É o valor atribuído à causa devidamente atualizado. Então, se demorou 6 meses para dar a sentença, agora é R$ 20.000 atualizado até agora. E sobre o valor atualizado, eu tenho as custas e honorários de sucumbência. Então, é de suma importância, pessoal, saber lá, a partir do artigo 291 e seguintes do CPC, as regras para fixar o valor da causa. Porque se eu fixar errado, eu vou gerar esse prejuízo. E se porventura eu fixar errado... Alô? Uma pergunta. Diga. Está falando que o valor, ele depois de um tempo, ele é atualizado. Existe um índice específico que atualiza ou depende de alguma situação? Não, tem sim. Regra geral, quando eu tenho uma sentença, a sentença vai fixar. Regra geral, se não for fazenda pública, que tem regras de juros diferentes. Regra geral é de juros de 1% ao mês, tá? Salvo se for fazenda pública, débito fiscal, que daí tem outros índices de juros. E eu sempre vou atualizar, se for dentro do estado de São Paulo, de acordo com a tabela de atualização do estado de São Paulo. Então, cada estado, melhor dizendo, cada tribunal de estado tem a sua tabela de atualização. Então, se for uma dívida da justiça comum, eu vou atualizar de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Certo? Da mesma forma, se for questão trabalhista, eu também tenho a tabela de atualização do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, que é a capital. Então, o índice de atualização é índice de acordo com as tabelas dos tribunais. Não é IGPM, IPCA, tá? Não é índice de poupança, é índice de atualização dos próprios tribunais. E se a gente for verificar... No caso, cálculo. Oi? E é o advogado que faz esse cálculo. É o advogado que faz esse cálculo, tá? Caso, assim, dependendo se for um cálculo muito complexo, aí se a complexidade exigir, tem advogado que até encaminha os cálculos para que o contador faça. Na área civil, não é tão comum. Seria mais comum na trabalhista, às vezes, dependendo dos cálculos. Mas é fácil, por quê? Se vocês tiverem curiosidade, entrar no site da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, é AASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Lá eles têm um serviço de atualização. Então, se vocês procurarem as ferramentas de advogados, eles têm um programa que você joga a data base, o mês inicial. Por exemplo, eu entrei com a ação em, vou colocar um pouco mais distante, em outubro de 2019. Em outubro de 2019, o valor da ação era de R$ 10.000. Eu jogo lá no sistema. E depois eu coloco a data para a qual eu quero a atualização. Março de 2020. Se eu colocar março de 2020, clico lá atualizar, o próprio sistema da ASP ele vai me dar o valor atualizado. Ele vai pegar o índice de atualização no tribunal e atualizar para mim. Então, o site da Associação dos Advogados de São Paulo já disponibiliza esse instrumento, essa ferramenta. E é legal porque não precisa ser obrigatoriamente associado. Qualquer advogado pode ter acesso. Alguns serviços são específicos para associados. Então, passou no exame da ordem, se você quiser se associar, vai lá e faz a afiliação à ASP. Mas esse serviço de atualização não é necessário. E dá para fazer. E depois, sobre o valor atualizado, é só aplicar os juros de 1% ao mês, tá? Eu falei agora, nós estamos em 1º de abril. Só que 1º de abril, pessoal, na primeira semana, ou na primeira semana, metade da segunda, os tribunais ainda não disponibilizaram os índices de atualização do mês. Então, se eu for atualizar o valor hoje, 1º de abril, ele vai atualizar até março de 2020, porque ainda não está disponível. Se eu, porventura, jogar lá, abril de 2020,
o sistema ele não vai conseguir me calcular e vai aparecer uma mensagem que o índice ainda não está disponível. Então, se eu quiser atualizar necessariamente para abril de 2020, eu vou ter que aguardar um pouco, tá? Observando que às vezes a gente tem prazo e não dá para guardar, então tem que cumprir o prazo e depois atualiza, tá? Mas em resumo, índice de atualização para nós aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, certo? A atualização não é muito alta, não, mas já é alguma coisa, né? Então, aqui, do valor da causa. Então, veja, pessoal, só fazendo um apanhado até agora, nós estamos estudando o artigo 319 do CPC. Dentro do artigo 319, nós já mencionamos o artigo 46, 47, 48 do CPC, que é a questão de competência. Então, o 319, o inciso 1º do 319, tem que ser lido de acordo com o artigo 42 e seguintes do CPC. E agora, o inciso 5º, que é do valor da causa, ele tem que ser lido de acordo com o artigo 291 e seguintes do CPC, que é o que traz as regras de atribuição do valor da causa. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui nos requisitos. Próximo requisito é especificar quais as provas o autor pretende produzir. Para quê? Para demonstrar que ele tem razão, para demonstrar a verdade, a veracidade das suas alegações. Então, na petição inicial, em regra, tem um parágrafo chavão que nós colocamos, que fica assim: protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, vírgula, em especial pelo depoimento pessoal do réu, oitiva de testemunha, prova pericial. Basicamente, a gente coloca isso. Então, na petição inicial, a gente já tem que ter uma ideia de como nós iremos provar o que a gente está alegando. Então, via de regra, a gente requer o depoimento pessoal do réu. Ou seja, que o réu compareça em audiência para prestar depoimento. Oitiva de testemunha, perícia, se for o caso. Vejam que eu só preciso provar matéria fática, tá, pessoal? Se a ação for ação exclusivamente de direito, ou que dependa exclusivamente de prova documental, não há que se falar em audiência para depoimento de autor, réu e oitiva de testemunha, tá? Então, se for matéria exclusivamente de direito, nós temos que fundamentar juridicamente nosso pedido, depois o réu vai contestar e o juiz vai decidir. É exclusivamente direito, não precisa de audiência. E se for exclusivamente uma prova documental, eu também não preciso da realização de audiência. Agora, se o réu impugnar a autenticidade do documento, é outra história, porque daí vai para uma perícia para verificar a autenticidade ou não, e será realizada eventualmente uma audiência, inclusive para ouvir o perito judicial. Então, nesse caso, poderá haver audiência. Então, nós teremos que especificar as provas. Importante ressaltar que é um requisito da petição inicial, mas lá na frente, depois da defesa do réu, o juiz ainda vai intimar as partes para indicar novamente quais as provas pretende produzir, mas justificando a sua necessidade. Aqui na petição inicial, a gente não precisa justificar a necessidade, a gente só requer a produção de prova, depoimento de parte, oitiva de testemunha, perícia ou outra que nós veremos mais para frente. Lá na frente, quando o juiz intimar as partes para indicar quais as provas pretende produzir, eu tenho que indicar e justificar. Olha, eu requeiro a oitiva de testemunha especificamente para demonstrar que tal fato ocorreu desta forma. Eu tenho que demonstrar para o juiz qual é a relevância da minha prova. Alô? Oi, só uma dúvida, professor. O que é oitiva? Oitiva é ouvir testemunha. Quando a gente fala oitiva, é ouvir testemunha, oitiva de testemunha. Então, a oitiva de testemunha, ou
ouvir a testemunha ocorre na audiência, Ok. certo? Oitiva é ouvir testemunha. Então, quando a gente fala, por exemplo, procura lá no processo a oitiva das testemunhas. Então, a gente tem que procurar o quê? A ata de audiência. É na ata da audiência que ocorreu a oitiva das testemunhas. Então, vai lá e vê o depoimento pessoal do autor e do réu. É na ata de audiência que eu vou verificar também, certo? Então, tudo que nós formos pedir de provas lá na frente, nós teremos que justificar. Porque o juiz, ao conduzir o processo, ele pode indeferir as provas que ele entender desnecessárias. Então, se nós formos intimados para indicar e justificar o porquê da prova, não adianta apenas e tão somente falar, eu quero a oitiva das testemunhas, eu quero ouvir as testemunhas. Porque se eu fizer isso, o juiz vai indeferir. Eu tenho que falar, eu quero ouvir as testemunhas por tal motivo. Eu tenho que convencer o juiz da sua necessidade. Senão ele não vai designar audiência para ouvir as partes de testemunhas. Certo? Então, estamos quase acabando aqui os requisitos da petição inicial. O outro requisito, que não tinha previsão no CPC anterior, é que o autor, na petição inicial, ele tem que indicar se ele tem ou não interesse na realização da audiência de conciliação ou de mediação. Então, eu tenho que colocar na petição inicial, lá no finalzinho, se eu tenho interesse ou não na audiência de conciliação e mediação. Por quê? Porque quando eu distribuir a ação e tiver essa manifestação de interesse, olha, excelência, eu quero a audiência. O que o juiz vai fazer? Ele vai intimar o réu para comparecer. Ele vai citar e intimar o réu para comparecer à audiência de conciliação. Havendo acordo, o processo acaba. Aí o juiz vai homologar o acordo e acabou o processo. Não havendo acordo, aí vai se iniciar o prazo para que o réu apresente a sua defesa. Então é de suma importância, por quê? Lembre que o Poder Judiciário ele quer dar celeridade, dinamismo à ação. Se for possível a conciliação, já em um primeiro momento, assim que o réu integrar a relação processual, o que acontece? Faz o acordo e resolve o problema. Só que se o autor, na petição inicial, já indicar que não tem interesse na audiência, essa audiência não será realizada. Então, obrigatoriamente, o autor ele tem que informar na petição inicial se ele tem ou não interesse nessa audiência, certo? O importante, pessoal, se a ação for perante o juizado especial civil, municipal, estadual, federal, não é necessário informar se tem ou não interesse na audiência de conciliação. Por quê? Porque a própria lei assim estabelece. Se a gente for pegar a lei 9.099 de 95, então lei 9.9099/1995, que criou o Juizado Especial Civil, a própria lei estabelece obrigatoriamente a realização da audiência de conciliação, querendo ou não. Mesmo que o autor não queira, para que essa audiência de conciliação? Já tentei tanto, não vai acontecer nada. Não interessa. No juizado vai ter audiência de conciliação. Então, no caso de petição inicial de ação que vai tramitar perante o Juizado Especial Civil, não é necessário colocar se tem ou não interesse na realização da audiência de conciliação. Mas por quê? Porque a lei, especificamente do juizado, já obriga a realização desta audiência. Então, vai ter, você querendo ou não. Aí, paciência, vai ter que ir lá... Desculpem. Vai ter que ir lá, nem que seja para esquentar a cadeira, sentar, tem acordo? Não. Levanta e vai embora. Se tiver necessidade de outra audiência, retorna. Mas, infelizmente, é assim que acontece. Certo, pessoal?
É importante observar que, regra geral, todos os requisitos do artigo 319 têm que estar presentes, sob pena de, no juízo, intimar o autor para emendar a petição inicial. Então, você tem que verificar o artigo 321 do CPC, 321. A gente está no 319, 321 agora. Aí já retomam daqui a pouco no 320. O 321 estabelece que, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319, ele deverá intimar o autor para que emende ou complete a petição inicial no prazo de 15 dias. Então, não preencher os requisitos do artigo 319, o que o juiz deve fazer? Intima o autor para que emende ou complete a petição inicial. Emende é corrija, emendar é corrigir. Completar é aditar. Então, são coisas diferentes. Emendar é quando tem alguma coisa errada na minha petição inicial. Por exemplo, lá no valor da causa. Quando eu atribuí o valor da causa, e é pedido cumulativo, eu quero dano material e dano moral. Ao invés de eu somar e atribuir 20 mil reais, por exemplo, eu só coloquei 10, só o valor do dano material. Está errado. O que o juiz vai fazer? Ele vai te intimar o autor para que ele corrija a petição inicial para que atribua corretamente o valor à causa, que é de 20 mil e não de 10 mil. Certo? Aditar. Eu esqueci de informar se eu tenho ou não interesse lá na audiência de conciliação. Então, o juiz vai mandar aditar, completar a minha petição. Está faltando um requisito aqui. Você tem ou não interesse na audiência de conciliação? Aí eu tenho que completar a minha petição. Então, é diferente. Quando o artigo 321 fala emende ou complete, é corrigir ou completar o que falta. Corrigir o que já existe ou completar o que você deixou de indicar na petição. Então, o autor ele tem 15 dias para fazer isso. Importante, o artigo 219, 219 do CPC, ele estabelece o quê? O prazo no CPC corre em dias úteis. No CPC anterior, eram dias corridos. Com o CPC 2015, são dias úteis. Tanto procedimento comum, tanto quanto procedimento que tramita no juizado especial civil, no juizado de pequenas causas, prazo, a partir de 2015, é contado em dias úteis, que para o advogado é melhor, porque acaba ficando mais extenso para a gente, certo? Então, está lá no artigo 219 a questão do prazo em dias úteis. Se o advogado, no prazo de 15 dias, não emendar ou completar, não cumprir com a determinação judicial, o que acontece? O juiz vai extinguir o processo sem análise do mérito. O que quer dizer isso? Ele não vai nem citar o réu. Se a petição inicial for indeferida, porque você deixou de cumprir os requisitos do 319, deixou de cumprir o prazo do artigo 321, o que o juiz vai fazer? Vai extinguir o processo. Vamos acabar por aqui, porque a petição está errada e não tem nem como dar prosseguimento. Acabou o processo. Aí o que vai acontecer? Infelizmente, o advogado vai ter que entrar com nova ação. Tá? Mas veja, pessoal, é muito difícil deixar passar esse prazo, a não ser que seja um erro que não tenha como corrigir. Mas se você fez uma petição inicial, primeiro, tem que prestar atenção na petição inicial para cumprir todos os requisitos. Mas vai que você comeu bola em algum ponto. Fica tranquilo, pelo 321, o juiz ainda vai te intimar para 15 dias. E veja, pessoal, 15 dias úteis é um prazo bem razoável para você verificar o que você errou, deixou de fazer e emendar ou aditar a petição inicial. Se agora você deixou passar esse prazo do artigo 321, aí não tem o que fazer, aí o juiz vai extinguir o processo. Vejam que o juiz, e não só o juiz, a regra processual do CPC
ele prima pelo julgamento do mérito. Então, nós temos o princípio da primazia do julgamento de mérito. O que é o princípio da primazia do julgamento de mérito? O CPC dá prioridade para que o juiz resolva o conflito, resolva o mérito. E não que ele extinga o processo sem resolver o mérito. Porque se extinguir o processo sem resolver o mérito, o que acontece? Ingressa com nova ação. Então, o CPC ele quer que o conflito seja julgado. Se ele quer que o conflito seja julgado, primazia do julgamento de mérito, o artigo 321 te dá o prazo de 15 dias úteis para corrigir a inicial. Então, é uma colher de chá caso você erre. Além de ter que cumprir os requisitos do artigo 319, também temos que cumprir o requisito, não, a determinação do artigo 320 do CPC. O que o artigo 320 do CPC estabelece, pessoal? A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Quer dizer isso? Se eu estou alegando descumprimento de contrato, eu tenho que juntar na petição inicial o quê? O contrato. Se eu estou alegando, se eu entro com uma ação de execução de cheque, de nota promissória ou qualquer outro título de crédito, eu tenho que juntar com a petição o título de crédito, porque é documento indispensável, essencial. E, regra geral, o autor tem que juntar todos os documentos que fundamentam o pedido com a petição inicial, certo? Então, é com a petição inicial que devem ser apresentados os documentos. Ah, poderá ser apresentado o documento em outra oportunidade? Tem essa possibilidade, que a gente vai ver mais para frente, mas aí a gente tem que demonstrar para o juiz que se trata de documento novo. O que é um documento novo? É um documento que, na época que eu dei entrada na ação, na época que eu distribuí a ação, eu não tinha acesso, por motivos alheios à minha vontade. Então, eu vou ter que demonstrar a excelência. Vou juntar o documento agora, porque quando eu entrei com a ação, eu não tinha acesso a tal documento. Aí sim, tudo bem. Então, vejam, se eu tenho uma ação que já está no prazo para expirar, ou seja, é uma ação que o prazo para distribuir a ação vai vencer agora. E eu preciso, por exemplo, de um extrato de fundo de garantia. E eu não consigo. Eu tenho que, pelo menos, dar entrada na ação para evitar que minha ação pereça. Ou seja, que passe o prazo. Aí eu vou depois juntar o extrato de fundo de garantia, demonstrando de acordo com o protocolo, ó, eu fiz o protocolo antes do prazo, mas só foi disponibilizado o documento agora. Logo é documento novo. É um exemplo de possibilidade juntada posterior de documentos. Mas, regra geral, pessoal, quando eu for dar entrada na ação, eu já tenho que juntar com a minha inicial todos os documentos que eu tenho. Logicamente, todos os documentos pertinentes com a ação, né? Não adianta ficar juntando um monte de coisa que não vai ajudar em nada, tá? Então, aqui nós vimos o artigo 319, os requisitos da petição inicial. O 320 estabelece que os documentos devem ser juntados os documentos dispensáveis devem ser juntados com a inicial. E o 321 é o prazo de 15 dias para que o autor, se não cumpriu, cumpra o que dispõe o artigo 319 e 321, 319 e 320 do CPC. Certo, pessoal? Estando regular a petição. Tudo bem aqui quanto à questão da petição inicial? Porque, vejam, processo é composto de atos procedimentais. Lembra lá de processo e procedimento. Estando regular a petição inicial, ou seja, cumpridos os requisitos do artigo 319, nós vamos para o próximo ato processual. Qual é? O juízo vai determinar a citação do réu ou do executado ou de outro interessado. Então, eu distribuí a petição inicial. Lembre que eu falei já em sala de aula, hein, pessoal? O processo é um conjunto, uma sequência de atos lógicos. Então, dê entrada na ação com a petição inicial, estando ela ok, cumpriu os requisitos, o juiz vai mandar citar o réu, o interessado ou o executado.
Então, o próximo ato está lá previsto no artigo 238 e seguintes do CPC. Então, a partir do artigo 238 e seguintes do Código de Processo Civil, nós verificamos as regras de citação, tá? Então, de entrada na ação, a ação está ok, a petição inicial está ok. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso convocar a outra parte para integrar a relação processual. É isso que estabelece o artigo 238. Então, o 238 CPC tem o conceito da citação. O que é citação? Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o interessado ou executado para integrar a relação processual. Então, eu tenho autor, juiz, e agora eu vou integrar com o réu, interessado ou executado. Qual que é a diferença de réu, executado ou interessado? Num procedimento comum, a terminologia correta é o réu. Se for uma ação de execução, a outra parte é o executado. E quem é o interessado? O interessado é aquele que não tem necessariamente relação com o direito material que está sendo discutido, mas tem interesse na ação. Então, ele é citado também para integrar a relação processual. É importante, pessoal, que a citação é requisito de validade do processo, certo? Está lá no artigo 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação. Por quê? É com a citação que ocorre a integração da relação processual, que a outra parte integra a relação processual. E é com a citação que é permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Então, a citação, em regra geral não, a citação ela é requisito de validade. O que significa dizer? Se o processo estiver lá, o trâmite lá na frente, foi dada sentença, já está em cumprimento de sentença. Lá na frente, verifica-se que não ocorreu a citação, ou que a citação ocorreu, mas ocorreu de forma errada. O que acontece? Se anula tudo. Tudo que aconteceu a partir do momento que deveria ocorrer a citação é anulado. Ou seja, retorna tudo para o estado anterior, se faz a citação de forma correta e começa o processo novamente. Aí começa o prazo de contestação, produção de prova. Então, veja a importância, pessoal. Sendo requisito de validade, se a citação não ocorreu ou ocorreu de forma errada, eu vou anular tudo que aconteceu depois. Volta para a citação e retorna todos os atos processuais. Então, é de suma importância verificar isso. E, às vezes, a gente não tem defesa. O cliente nos procura, tive um bloqueio de conta. E a gente verifica lá, bom, esse bloqueio de conta, bom, aqui conta questão material, teve a sentença, ele deve mesmo, tem muito o que fazer. Aí nós analisamos a questão processual. E a primeira coisa que o advogado deve verificar é se a citação foi feita de forma correta. Porque se a citação for feita de forma errada, tem uma alegação para anular tudo o que aconteceu depois. Aí é uma chance que nós temos, tá? Então, sendo requisito de validade, ela precisa e ela é obrigatória. Nós temos só duas hipóteses em que a citação não é feita. E vocês vão entender o porquê. Se houver um indeferimento da petição inicial. Lembra lá do artigo 321? Eu distribuí a petição inicial, não cumpri os requisitos do artigo 319, o juiz me deu prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 321, para emendar ou completar a petição inicial. E eu não o fiz. Passou o prazo. O que acontece? A petição inicial será indeferida. Precisa ocorrer a citação da parte contrária? Não. Por quê? Porque a sua petição inicial não cumpriu os requisitos. Então, nesse caso de indeferimento da petição inicial, não ocorre a citação. Essa é a primeira hipótese.
A segunda hipótese é de improcedência liminar do pedido. O que significa isso, pessoal? Lá no artigo 332, 332, nós temos as hipóteses de improcedência liminar. A gente vai ver mais para frente quando a gente estudar a sentença. Mas a improcedência liminar, em suma, é o autor ingressa com uma ação e o fundamento jurídico da sua ação ela é contrária ao entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, o que acontece? Se eu entro com uma ação e minha ação tem um fundamento contrário ao entendimento já firmado pelo STF ou STJ, Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, o que o juiz obrigatoriamente deve fazer? Julgar improcedente liminar o meu pedido. Ou seja, quando eu falo de improcedência, ele está julgando o mérito, sim. No caso de indeferimento da petição inicial, eu não julgo o mérito. No caso de improcedência, ele julga o mérito. Mas por que ele está julgando o mérito? Porque o STF já entendeu que eu não tenho razão. Que o STJ já entendeu que eu não tenho razão. Então, o que acontece? É improcedência liminar do pedido. Então, neste caso, também não ocorre a citação, porque o processo foi julgado improcedente. Certo? Uma hipótese de improcedência liminar, que aconteceu até que recentemente, é a questão da chamada desaposentação. O que é a desaposentação? A pessoa, de acordo com o nosso sistema previdenciário, a pessoa se aposenta hoje, então a aposentadoria por tempo de contribuição, e continua trabalhando. Se eu sou aposentado e continuo trabalhando, eu obrigatoriamente tenho que continuar contribuindo com o INSS. Então, eu me aposentei há 2 anos atrás, mas continuei trabalhando. Estou aposentado há 2 anos, trabalhando há 2 anos, e eu continuo contribuindo, continuo tendo desconto da minha folha de pagamento e sendo repassado ao INSS. Aí o que acontece? Se eu me aposentei há 2 anos, aí chega hoje e fala, bom, eu sou aposentado, continuei contribuindo, o que eu vou fazer? Eu vou requerer a minha desaposentadoria, eu quero deixar de ser aposentado para que essas contribuições dos últimos 2 anos sejam computadas agora. Para quê? Para tentar fazer subir o valor da minha aposentadoria. Então, eu fiquei aposentado 2 anos, quero agora deixar de ser aposentado para computar as novas contribuições e tentar majorar, aumentar a minha aposentadoria. Feito isso, aí mais para frente eu me aposento novamente, com um valor melhor. Isso não tem previsão legal, foi uma criação jurídica, só que se começou a entrar muito com essa ação. Aí o que aconteceu? Chegou ao STF, o STF mandou parar tudo até o julgamento de mérito. E no julgamento de mérito se entendeu que não tem fundamento legal o pedido de desaposentação. Então, todas as ações que estavam suspensas foram julgadas improcedentes. E se hoje eu entrar com uma ação requerendo a desaposentação, o que o juiz vai fazer? Julgar liminarmente improcedente. Liminarmente por quê? Improcedência liminar significa antes da citação, por isso liminar, tá? Então, não vai nem citar o réu. Ó, seu pedido não tem fundamento, de acordo com o STF, julgado tal, e julgo improcedente. Então, tem que tomar cuidado, porque se eu entrar com uma ação e tomar improcedência liminar, o que eu vou ter? Custas e honorários de sucumbência. Então, tem que verificar se tem cabimento ou não a sua ação. E essa análise, é óbvio, é do advogado. Não pode jogar isso nas costas do seu cliente. Importante, pessoal, que a citação é obrigatória, mas o comparecimento espontâneo do réu, do executado, do interessado, supre a falta ou a nulidade da citação. Então, se a citação não ocorreu, ou ainda não ocorreu, mas eu já tomei conhecimento da ação, por exemplo, eu estou fazendo um negócio lá, eu quero vender um imóvel. E eu tenho que puxar uma certidão negativa de ação. Eu tenho que puxar uma certidão porque não consta nenhuma ação. Tá lá, nada consta. Mas, infelizmente, consta. Tem uma ação lá. E eu vou lá no andamento processual e verifico que está no comecinho, ainda nem fui citado. Mas eu quero resolver para dar continuidade ao meu negócio. O que eu posso fazer? Eu constituo um advogado, atravesso uma petição, me dou por citado e já apresento a defesa.
Este comparecimento espontâneo vai suprir a falta ou a nulidade da citação. Então, é uma possibilidade, até se a parte, se o réu quiser dar uma maior agilidade. Porque dependendo do foro, um exemplo, aqui em São Paulo nós temos o foro regional da Nossa Senhora do Ó. É o foro pioneiro no PJE. E por ser pioneiro, é o mais demorado. Demora bastante lá, às vezes 7 meses, 1 ano para citar. Se eu real quero dar agilidade, eu vou lá, através de uma petição, e esse meu comparecimento espontâneo vai sofrer a falta da citação. Essa é uma das possibilidades, certo? Vejam, a citação válida, o que acontece pelo artigo 240? Ela induz litispendência. Então, quais são os efeitos da citação válida? Está lá no artigo 240. Induz litispendência. O que significa dizer isso? Que se depois entrar com uma segunda ação, a segunda ação será litispendente à primeira. Litispendente ou litispendência é uma ação idêntica a uma já existente. A gente fala de identidade quando há identidade de partes, mesmo autor, mesmo réu, identidade da causa de pedir, ou seja, dos fatos, fundamentos jurídicos, e identidade dos pedidos. Se tudo for igual, a segunda ação distribuída ela é litispendente. Por isso que a citação válida induz a litispendência. Eu não posso entrar com uma segunda ação igual à primeira. Isso que significa induzir a litispendência. Torna litigiosa a coisa. O objeto da ação se torna litigioso. O que está sendo discutido na ação se torna litigioso. Então, por exemplo, se verifica que a discussão envolve um imóvel, o imóvel está em litígio, eu não posso me desfazer do imóvel, porque se tornou litigioso. A citação válida também constitui em mora o devedor. Se a gente verificar um contrato, no contrato tem uma obrigação de pagamento de uma quantia. Só que esse contrato, por alguma razão, não estabelece a data de vencimento. Quando que o devedor tem que pagar? Bom, tem uma obrigação? Tem, mas quando eu vou pagar? Não está lá. Quando ocorre a citação válida, com a citação válida, a data da citação se torna a data do vencimento. Por isso que constitui em mora. Constituir em mora é demora. É o débito não cumprido. Então, isso significa, caso não haja estipulação da data de vencimento, só nesse caso, a data da citação válida será utilizada como a data do respectivo vencimento. Tá? Também lá no artigo 240, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, tudo bem. É muita informação, né? Essa questão de processual agora começa a ficar bastante mais informação ainda. O artigo 242, ele coloca aqui, regra geral, a citação é pessoal. Ou seja, a citação deve ser feita na pessoa da parte contrária. Salvo, ou seja, há a possibilidade da citação não ser pessoal. A citação pode ser feita por intermédio do representante legal ou do seu procurador. Então, a citação é pessoal, deve ser feita na pessoa da parte contrária, contudo, poderá ser feita na pessoa do seu representante ou procurador. Significa dizer, pessoal, se tiver procurador com poderes para receber citação, eu posso citar a parte contrária na pessoa do seu procurador. Esse poder de receber citação só pode ser feito através de procuração por instrumento público, ou seja, aquela procuração lavrada em cartório. Eu não posso fazer uma procuração por instrumento particular. O que é uma procuração por instrumento particular? É a procuração que o advogado faz no escritório que o seu cliente assina. É particular. Para receber citação, pessoal, é só por instrumento público. Por exemplo, eu vou viajar
vou ficar fora do país por um tempo, eu vou no cartório, posso nomear meu irmão como procurador, dando-lhe poderes para receber citação em meu nome. Aí é uma exceção que o artigo 242 possibilita fazer, certo? E no caso de citação de pessoa jurídica, ela pode ser feita na pessoa do seu mandatário, do administrador, do preposto, do gerente, porque no caso de pessoa jurídica, lembre que é pessoa jurídica, não sei, lembre não, porque não sei se vocês tiverem isso já no direito civil. Pessoa jurídica tem personalidade própria. A empresa, que é pessoa jurídica, tem personalidade própria, uma ficção jurídica. Então, tem que ter um preposto, um gerente para receber a citação. Por isso que o artigo 242 já estabelece essa previsão. O artigo 243, por sua vez, estabelece que a citação ela poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou interessado. Ou seja, eu forneci o domicílio. Lembre que um dos requisitos da petição inicial não é o domicílio do réu, eu forneci o domicílio. Mas se por acaso, vamos considerar que ele esteja na rua e a citação seja para o oficial de justiça e o oficial identificá-lo, o oficial pode citá-lo ali mesmo, certificando no mandado que a citação ocorreu. E tanto é que a pessoa, o citando, a pessoa que é citada, que nós chamamos de citando, ele vai assinar o documento dando a sua ciência. Ah, mas eu não vou assinar, não tem problema. O oficial de justiça tem fé pública, ele vai certificar que você se negou a assinar e, portanto, está citado. Então, não adianta nada fazer birrinha e não querer assinar a citação, tá? Então, o artigo 243 estabelece que a citação ela é feita em qualquer lugar. Caso o citando seja militar e eu não tenha conhecimento do seu domicílio, o parágrafo único do artigo 243 estabelece que a citação pode ser na unidade que estiver em serviço. Então, no caso do militar, não sabendo o seu domicílio, eu posso citá-lo na unidade que ele presta serviço, tá? É uma exceção do parágrafo único do artigo 243. O 244 também estabelece umas exceções quanto à questão de poder ser citado em qualquer lugar. O 244, pessoal, ele coloca: não se fará citação, salvo para evitar perecimento de direito. O que é perecimento de direito? É perda do direito. Então, salvo para evitar a perda do direito, a regra geral é que eu não posso fazer a citação se a pessoa a ser citada estiver participando de ato ou culto religioso. Então, se o citante estiver lá dentro do templo, da igreja, ou qualquer lugar, em culto, a citação não pode ocorrer. Então, por exemplo, a citação é por oficial de justiça. O oficial de justiça verifica que está chegando lá no endereço que eu forneci, ele vê a pessoa saindo, corre atrás, não dá tempo, o citando entra lá na igreja e começa a assistir uma missa. O oficial de justiça tem que ficar na porta de fora da igreja e esperar ele sair. Ou, se quiser também, pode participar do culto e depois do culto faz a citação. O importante é que, durante o culto, o ato não pode ser feito. Ou qual o ato? A citação não pode ser feita, salvo para evitar perecimento de direito. Então, tem que aguardar o término e depois citar. Se, também no artigo 244, se o cônjuge, o companheiro, quando a gente fala de união estável, algum parente em linha reta vier a falecer, a pessoa não pode ser citada da data do falecimento, da data do óbito e nos 7 dias seguintes, que são os 7 dias de luto. Então, pessoal, eu tenho uma pessoa para citar, só que o cônjuge, o companheiro, um parente em linha reta, um parente colateral até segundo grau, veio a falecer. Eu não posso citar aquela pessoa da data do óbito até os 7 dias seguintes ao falecimento. Veja, pessoal, eu falei parente colateral até segundo grau. Isso, com certeza, vocês não tiveram, porque é direito de família, direito de sucessões. Como funciona a questão de parentesco, linha reta e colateral? Linha reta é mais fácil. Vamos pegar aqui, eu tenho o Lucas,
filho do Lucas, o pai do Lucas, o vô do Lucas, o bisavô. Isso é linha reta. Então, linha reta de parentesco, isso é importante na questão de herança também, mas para que a gente vai se limitar só à citação? Linha reta é isso. Eu vou descendo ou subindo, eu subo ou desço. Então, tem o bisavô do Lucas, o avô do Lucas, o pai do Lucas e eu. Isso é linha reta. Quando há um falecimento em qualquer parente desta linha reta, que eu subo ou desço, eu não posso ser citado da data do falecimento até os 7 dias seguintes. E o que é o colateral? O colateral é o que está do lado. Então, como funciona? Para saber o grau de parentesco do colateral. Nós temos que subir até o ascendente que está em cima, até o ascendente em comum. Então, vamos lá até o meu primo. Então, eu tenho o Lucas, deixa eu ver se dá para abrir aqui mais. Eu tenho o Lucas, o pai do Lucas, o avô do Lucas. O ascendente comum é o avô. Aí eu desço para o meu tio, primeiro grau, e desço para o meu primo, segundo grau. Então, o grau vai contar a partir do momento que eu chegar no ascendente comum. Como que é o parentesco em linha reta? Eu tenho, vou colocar o mais simples, o avô, o pai e eu. Linha reta, subo, desço. Colateral. Colateral que está do lado dessa linha reta. Então, eu subo pai do Lucas, vô do vô, ascendente comum, vai para o meu tio, primeiro grau, e para o meu primo, segundo grau. Então, até o segundo grau, tem essa impossibilidade da citação da data do falecimento até 7 dias seguintes ao falecimento. Certo? Outra impossibilidade de citação da data das núpcias e nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Então, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, da data do casamento nos primeiros 3 dias, também não pode ocorrer a citação, porque é o período de lua de mel que deve ser respeitado. E também a pessoa não será citada se estiver doente enquanto grave o seu estado. Veja, pessoal, que são todas as possibilidades que não ocorre citação. Mas tem uma exceção também. Se for para evitar o perecimento do direito, eu posso ir lá durante o culto e citar a pessoa. Tem essa possibilidade do artigo 244. Certo? O artigo 245, ele coloca assim: não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-lo. Quando a pessoa for incapaz, a citação obrigatoriamente tem que ser por oficial de justiça. E o oficial de justiça, verificando a incapacidade da pessoa a ser citada, ele vai atestar no seu mandado essa condição e vai devolver o mandado ao juiz. E o juiz vai determinar que, num prazo de 5 dias, um médico perito de sua confiança ateste a incapacidade do citando ou não. O juiz não deverá nomear o médico perito se a família do citando apresentar o documento médico comprovando que a pessoa de fato é incapaz. Se a família já tivesse documento médico e comprovar para o oficial de justiça, o juiz não vai determinar que no prazo de 5 dias o médico perito de sua confiança comprove, porque já está comprovado esse fato, certo? Tudo bem, pessoal? Aí, sendo constatada a impossibilidade da pessoa receber a citação por sua incapacidade, o juiz vai nomear um curador, ou seja, um representante para que essa pessoa seja citada. Então, nesse caso, o oficial de justiça tem que atestar. E por que oficial de justiça? Porque no caso de incapacidade, obrigatoriamente a citação tem que ser por oficial. As modalidades de citação estão lá no artigo 246. A citação, ela pode ser feita pelo correio, por oficial de justiça, por escrivão ou chefe da secretaria, por edital ou por meio eletrônico. Então, o artigo 246 tem isso, tá, pessoal? Citação é feita pelo correio, por oficial de justiça, por escrivão, chefe de secretaria, não, por escrivão, chefe de secretaria, por edital ou por meio eletrônico. Então, regra geral do artigo 247 é que a citação é feita por correio.
Então, no artigo 246, nós temos as modalidades. No artigo 247, estabelece o caput. A citação será feita pelo correio, regra geral, salvo algumas exceções em que a citação deve ser feita por oficial. Por exemplo, quando o citando for incapaz, quando a parte a ser citada for pessoa de direito público, quando a parte a ser citada residir no local que não tiver serviço de correspondência, ou seja, não tem serviço de correio. Então, a citação tem que ser feita por oficial de justiça. Então, são todas exceções de citação por correio, certo? Então, pessoal, o que nós vimos até agora é da petição inicial, os requisitos, 319, 320, 321, fazendo um arremate aqui da aula para a gente finalizar. Então, no artigo 319, requisitos da petição inicial. Dentro do 319, nós vimos a questão de competência, que está no artigo 42 e seguintes do CPC, e outros requisitos. Também o valor da causa, cujos requisitos, as regras, estão no artigo 291 e seguintes do CPC. Também vimos a questão do 320, dos documentos a serem apresentados com a inicial, e do 321, que é o prazo de 15 dias, para emendar ou completar. E, por fim, a questão da citação, que está no artigo 238 e seguintes do CPC. Tá? Então, vamos ver se agora já ficou até extensa aqui a aula, e é muita coisa. Na próxima aula, a gente dá continuidade para falar de contestação, reconvenção, que são as defesas que o réu pode apresentar. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Se alguém tiver dúvida aí, fica à vontade para fazer a pergunta, aí abrir o áudio para a gente responder eventuais dúvidas que vocês tiverem. E lembrando aqui que todo o artigo, eu vou disponibilizar o material, eu vou destacar, eu vou abrir a lei, o CPC, vocês podem procurar, lembre, o CPC no Google, mas eu vou pegar aqui o CPC, a parte que eu falei, jogar aqui no Word e mandar para vocês, para ficar mais fácil de localizar, apesar de eu estar mencionando o artigo, mas pelo menos vocês abrem o documento e já sabem os artigos que eu falei. E também vou ver aqui, coloque PowerPoint para vocês, para ficar mais claro essa aula aqui para visualizar. E também a petição inicial. Eu vou pegar aqui uma petição inicial, salvar e mandar para vocês visualizarem como é distribuído cada um dos requisitos do artigo 319 do CPC, para ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Uma dúvida aí, pessoal? Ou várias dúvidas, né? É mais ou menos. A gente já foi tirando aí no meio, mas depois, na hora de começar a fazer as coisas, vai surgir mais. Eu vou fazer assim, eu vou disponibilizar o material para vocês. Aí a gente vai nos adaptando aqui. Deus queira que essas aulas virtuais não durem muito tempo, né? E pelo menos seja presencial. Mas aí qualquer dúvida também, pessoal, vai separando, que daí na próxima aula, que já vai ser a segunda virtual, na próxima aula vocês podem fazer as perguntas. Até antes de iniciar a matéria da próxima quarta, a gente responde as perguntas, as eventuais dúvidas e depois inicia a aula, sem problema algum. Tá ok? Professor, a gente fez também, dada essa dinâmica aí que está para fazer pergunta e etc., a gente fez também um grupo, além do nosso grupo de alunos da sala, a gente fez um grupo exclusivo para fazer perguntas para os professores. E aí eu queria saber se dá para adicionar você também. Dá sim, né? Nesse período aqui a gente consegue fazer isso para facilitar. Porque se a gente deixar ficar acumulando dúvida, o negócio não vai fluir. Então pode me incluir sem problema. É complexo para vocês ter que ficar abrindo e-mail por e-mail, etc. Quando vai no grupo, além de uma resposta já responder todo mundo, fica fácil de vocês verem, né? Sim, sim. Não, por mim sem problema, pode me incluir. Então tá bom, você vai receber aí a solicitação, já sabe o que se trata. E ele é exclusivo para tirar dúvidas, não é o nosso grupo de sala, não. Ah, perfeito, combinado. Eu fico no aguardo, eu já confirmo assim que receber. Aí eu também já vou tirando as dúvidas por lá mesmo. Que daí a gente, tirando as dúvidas, a gente diminui o tempo de perguntas na próxima aula, até para não ficar perdendo muito tempo, né?
Sim, sim. Inclusive, até algum material, alguma coisa tipo alguém com problema de algum acesso ao link, dá para resolver por ele. É mais fácil. Sim. Não, perfeito. Se tiver algum material também em PDF já mais fácil, eu mando para vocês também, né? É, Não, beleza. perfeito. Sem problema. Ok. Bom dia, professor. Bom dia. Eu não. Você poderia estar me passando só o seu número, porque eu só tenho o seu e-mail para mim estar adicionando no grupo, por favor? Tá? É 98467 1226. Ok, obrigado. Vou estar mandando o convite, tá? Ok, perfeito. E a gravação de áudio vai ficar lá no AVA, correto? A Correto. gravação Eu vou até já salvar aqui o vídeo, dar o stop e já a gente sobe lá para o ABA. Ele já fica tudo lá. só avisa em qual tópico que ficou lá, porque é meio complicado de achar depois. Ah, tá, não, pode deixar. Porque depois até o Francisco que faz isso, daí ele me avisa e eu repasso para vocês do grupo mesmo. Tá bom. Tá bom? Então tá certo, pessoal. Qualquer coisa aí a gente vai se falando no grupo até a próxima quarta. Ok, até. Valeu, professor. Até mais.